Bom dia aos que estão nos acompanhando, também em casa. Ainda em nossa série sobre a unidade da igreja, que não deve ser contaminada pela pandemia, que deve ser mantida, preservada, aperfeiçoada nas nossas vidas, que a gente viva sempre na vontade do Senhor, dono da igreja, não é? A gente tem visto sobre a teologia da igreja, dentro desse assunto da teologia da igreja, ou eclesiologia, a posição da igreja na história da humanidade, a posição que ela ocupa, e vendo mais especificamente, nos últimos tempos aqui, as cartas às 7 igrejas de Apocalipse, que retratam os desvios que ameaçaram as igrejas daquela época, continuam ameaçando igrejas em qualquer época, qualquer igreja local, tem que estar atenta para não cair nessas armadilhas, não se desviar dos propósitos que Deus tem para nós. E também, graças a Deus, Deus coloca soluções. E semana passada nós vimos uma igreja que não recebeu nenhum tipo de reprovação, a igreja de Esmirna. Já vimos essas daí, né? Igreja de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, todas recebendo de certa forma um tipo de repreensão, alguns elogios também, encorajamento para se manterem ou corrigirem, para se manterem fiéis no caminho. E semana passada a igreja que não recebeu nenhum tipo de reprovação, Esmirna, que é uma igreja perseguida, mas vitoriosa em meio a tudo isso. E vamos ver hoje a igreja de Filadélfia, a outra igreja dentre essas que também não recebeu nenhum tipo de reprovação. A igreja de Filadélfia, uma igreja perseverante em sua missão. Vamos ler, né? Apocalipse 3, 7 a 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Senhor, agradecemos por estarmos aqui na Tua presença, como igreja, reunidos, ainda com o privilégio de podermos abrir a Tua palavra com liberdade, e te agradecemos por isso, reconhecemos que o Senhor tem cumprido os Teus propósitos nas nossas vidas, e que sempre o Senhor cumprirá.
hoje, com uma certa tranquilidade que nós estamos desfrutando, porque essa é a tua vontade nesse momento. Mas estamos aqui para sermos equipados, para que, em qualquer que seja a vontade do Senhor, possamos, como essa igreja que nós vamos ver hoje aqui, nos mantermos fiéis, focados na missão que o Senhor tem para nós. Para experimentarmos também as tuas recompensas, especialmente a recompensa de ouvirmos que vivemos conforme o que o Senhor tinha planejado, que fomos fiéis, que o Senhor apareceu nas nossas vidas como o Senhor queria. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa igreja, você percebe que não há nenhum tipo de reprovação em relação à vida que eles estavam levando. Você percebe que eles recebem um elogio, uma igreja de pouca força, ou pouca expressão, pouco reconhecimento no sentido, se comparar a outras igrejas que aparecem aqui, igrejas que eram mais conhecidas ou que tinham mais pessoas, igrejas maiores, que tinham até um certo tipo de relacionamento ali, na sociedade onde elas se encontravam, e infelizmente a gente vê que muito desse relacionamento também serviu para que a igreja se desviasse do seu propósito. Mas Paulo não, né? João, né? Gostando do apóstolo Paulo, que ele escreveu tudo, né? Que legal, né? Mas era uma igreja que, aos olhos da sua sociedade, e Deus estava vendo que aquela igreja não era uma igreja, não era fácil viver como igreja onde ela estava plantada. A igreja de Filadélfia, uma igreja de pouca força. Ela não tinha nela mesma muitos recursos para cumprir a sua missão. Isso é muito bom, porque para cumprir a missão de Deus, não depende dos nossos recursos, não é? A missão é dele, os recursos são dele, e ele vai sustentar, como fez em vários episódios na história com o seu povo, Israel e também a igreja, mostrando que quanto mais o povo confiava em Deus, e Deus muitas vezes fez questão de eliminar aquilo que as pessoas queriam, exaltar como se fossem a força delas, os recursos que elas tinham, né? Às vezes de maneiras que a gente fala, nossa, que coisa esquisita. Pensa na história de Gideão, por exemplo, nas guerras que ele teve que enfrentar, em outros episódios, né? Da Bíblia, onde a gente quer ver que Deus quer deixar bem claro que andar com Ele, cumprir a sua missão, não se baseia em critérios que a gente normalmente tem na nossa cabeça. Não se baseia em estar sobrando recursos, como é fácil fazer certas coisas nesse mundo. Quando a igreja vive dessa forma, normalmente ela se perde. Quando as coisas ficam fáceis, ficam confortáveis, normalmente ela se desvia. Sabe por que acontece isso? Porque acontece com você e comigo isso. Quando a nossa vida é tão tranquila e tão fácil, que eu não preciso depender de Deus para viver, saio para lá, eu desvio. Então aquilo que normalmente a gente acha que é difícil, que atrapalha, se isso estiver nos mantendo na dependência do Senhor, é uma grande bênção. Mesmo que a gente olhe ao redor e comece a achar que a grama do vizinho é mais verde. Se for, é porque é só grama mesmo, não é a vontade de Deus. Não precisa confundir uma coisa com a outra. Deus está falando que essa igreja tinha pouca força. Ela não era aplaudida, não era expressiva no lugar que ela estava, mas guardaste a palavra e não negaste o nome de Jesus, ele fala.
igreja de pouca influência, provavelmente por ter um número reduzido de pessoas, mas mantiveram fiéis em seu testemunho, se identificando com Jesus, a ponto de suportarem provações e perseguições para fazer Jesus conhecido. Deus é testemunha de quantas vezes eu já lutei no meu coração, irmãos, de ver às vezes assim, puxa, queria fazer tal coisa aqui na IBNA, queria que a gente fizesse isso e aquilo, e quantas vezes, graças a Deus, Deus aquietou meu coração, falar, mas quem disse que não está acontecendo o que eu quero que aconteça? Você está se comparando, você está comparando a igreja com o quê? Ou com qual? Quem disse que os critérios pelos quais você está avaliando as coisas são os meus critérios? E quando eu vejo uma passagem dessa, Deus novamente, né, fala, que bom que eu estou errado muitas vezes. E eu sei que essa luta não é só minha, irmãos. Eu sei que no coração de cada um de nós, que nós estamos nesse mundo e nós nos impressionamos com coisas desse mundo, nós julgamos conforme critérios muitas vezes mundanos, nós avaliamos, achamos que temos capacidade de avaliar o que é e o que não é uma boa igreja perante o Senhor, baseado nesses critérios furados, circunstâncias passageiras, e não fidelidade bíblica, que Deus está encorajando essa igreja. E a minha Bíblia e a sua Bíblia nos ensinam que quanto mais chega o tempo, quanto mais os últimos tempos se aproximam, quanto mais o último dos últimos tempos se aproximam, mais pessoas que se dizem cristãs estarão abarrotando os espaços das igrejas, não porque elas estão buscando a Bíblia, como o Pierre falou aqui no primeiro período, não porque elas estão desejosas de dedicar as suas vidas a Deus, como a gente cantou em vários louvores aqui. Elas estarão abarrotando os locais de culto, porque elas estão buscando as suas próprias cobiças, é o que a Bíblia diz. Isso tem que nos ajudar a avaliar as nossas vidas. Não somos contra termos maior força, termos maior número de pessoas, se isto vier das mãos do Senhor, se isto for construído através do método do Senhor, que é discipulado bíblico, que é resultado de pregar o evangelho puro, de pessoas se arrependerem de verdade, quererem transformação de verdade em suas vidas, e Deus acrescentar pessoas somente desse jeito. Se for, por qualquer outro motivo, para encher um prédio, para ficar mais fácil algumas coisas que a gente vai deixar tudo aqui, eu não quero. Apesar de ser tentado a querer, algumas vezes. Porque isso é só enrosco, é problema. É laranja podre. Quando diz aqui que Jesus tem a chave de Davi, uma referência a Isaías 22, 22, mas é uma referência à autoridade de Jesus, de fazer com que pessoas possam entrar no reino de Deus, uma referência clara à salvação, especialmente no entendimento dos judeus. Quando essa questão de chave, de autoridade na cabeça de Deus, fala assim, como é que uma pessoa pode entrar no reino do Senhor Deus? E na verdade isso não é só encorajamento à igreja,
Falar assim, ó, Jesus está falando, eu tenho o controle, eu tenho autoridade de fazer pessoas participarem do reino e de falar, de proibir que elas estejam lá. Isso não é só encorajamento à igreja, uma certeza para ela, mas um apelo evangelístico aos próprios judeus que também perseguiam a igreja naquela época, que não haviam se convertido, que ele chama aqui de sinagoga de Satanás, como eu tinha falado da igreja de Esmirna também, fazendo um paralelo a essas duas igrejas, acontece a mesma expressão nos dois textos. Jesus possui toda a autoridade para fazer cumprir o plano redentor de Deus, que é de salvar ou condenar o pecador. E delegou essa autoridade a quem? A igreja. Não é? A gente está cansado de ouvir esse trecho de Mateus 28, 18 a 20. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, o que Jesus fala? Fazei discípulos. É isso que ele está dizendo para essa igreja aqui, que ela estava fazendo. Jesus deu à igreja a autoridade de fazer com que pessoas estejam com ele, num relacionamento que ainda vai ser mostrado visivelmente nesse mundo, não só por meio da igreja, mas de maneira total, social, política, geográfica, para ficar muito claro que quem manda neste mundo, na verdade, é o Senhor Jesus, que isto aqui é dele. Ele vai ter um momento na história de 1000 anos para mostrar que quando ele manda, aí as coisas são certas, como devem ser. Quando o pecador não tem tanto poder de influenciar as coisas com o seu desejo, mas ele tem que seguir o desejo de Deus, aí fica bom, aí funciona. Jesus deu essa autoridade nesse momento à igreja. E falar essa questão da chave de Davi, essa porta que ele fala assim, e eu estou mantendo uma porta aberta, significa, Novo Testamento, essas oportunidades que a gente ainda tem como igreja de pregar o evangelho, de fazer discípulos, ensinar as pessoas a obedecer o Senhor Jesus. 2 textos aí para a gente entender isso, né? Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, Paulo está falando. E há muitos adversários. Percebe? Oportunidade evangelística não significa facilidade evangelística. Uma grande oportunidade me abriu, e junto com essa oportunidade tem muita coisa que vai ser difícil para viver fazendo discípulos. Não é fácil evangelizar, não é fácil viver como cristão dentro do que Deus determinou. E a gente, quando esquece disso, desanima de fazer discípulos. Fazer discípulos quando as pessoas estão querendo ouvir o evangelho. Irmãos, que pessoa que quer ouvir o evangelho, biblicamente falando? Você vai falar para quem está na tua frente. E aí, se a pessoa quer ouvir aquilo, é porque Deus está trabalhando na vida dela. Quem que quer ouvir algo vindo do seu inimigo? Alguém quer? Alguém é louco a esse ponto? Qual é a condição das pessoas antes de encontrar Deus? Elas querem Deus? Elas são inimigas do Senhor. Elas não querem ouvir nada sobre o Senhor. Porque quando o Senhor fala, assim como Jesus viveu nesse mundo, ele abria a boca, o que acontecia com as pessoas? O que aconteceu com a maioria das pessoas que ouviu o Senhor Jesus pregando? Elas rejeitaram. Jesus falou, se aceitaram a minha palavra, vão aceitar de vocês. Se rejeitaram a mim, vão rejeitar vocês. Não tem nada de novidade nisso aí.
Ora, quando cheguei a Trode para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, e Paulo começa a falar como ele estava num conflito interno, preocupado com outros irmãos em Cristo, falou assim, ó, nossa, está muito difícil fazer isso aqui. Tão difícil que nessa oportunidade ele falou assim, ó, eu nem vou fazer. Eu preciso resolver outras coisas, eu não estou conseguindo. Mas a questão é, a porta aqui, o que Jesus está falando é, essa porta que ele está abrindo é para a igreja usar, é uma oportunidade, enquanto a gente ainda está aqui. E não é fácil fazer isso. E cada vez vai ser mais difícil. Uma igreja fiel, de discípulos que fazem discípulos, experimentará 4 promessas. Apocalipse está mostrando para nós aqui, nessa relação a essa igreja fiel. Primeiro é que a igreja vencerá alguns de seus inimigos. Versículo 9, esses falsos judeus, né? Jesus falou o quê? Que ele mesmo faria com que esses falsos judeus, antes inimigos, perseguidores, eles iriam se prostrar diante da igreja. O que significa isso? Lembra quem fez isso? Apóstolo Paulo, não é? Perseguidor. E ele se prostrou diante do Senhor Jesus e da igreja. Mostrar, ele estava errado. Jesus fará com que a igreja seja reconhecida como plano de Deus e parte do próprio Deus, para esse mundo todo ver. Falou, algumas das pessoas que hoje te criticam, que são contra você, você não sabe disso, mas Deus está trabalhando no coração delas. Elas estão numa crise, estão num conflito lá dentro, porque Deus está mexendo na vida delas. Já aconteceu comigo de pessoas que tinham me malhado, se crente, essas coisas, escreverem uma carta depois. Eu falo, na verdade mesmo, eu tinha um ódio de você, eu tinha inveja de você, e eu só entendi isso quando encontrei o Senhor Jesus. Agora eu entendia o que estava acontecendo lá dentro. É que eu não amava Jesus, tinha nada a ver com você, eu não amava Jesus. Ainda haverá pessoas que são opositores da igreja do Senhor, que Deus fará essas pessoas se curvarem, arrependidas dos seus pecados. Ainda vai acontecer isso, como aconteceu, ela estava aproveitando as oportunidades. E ainda haverá alguns momentos históricos, marcantes, nos quais todo joelho vai se dobrar e reconhecer que Jesus é Senhor. Pelo menos 2 momentos ainda vão acontecer isso na história desse mundo. Um deles será no reino milenar do Messias. Lá em Isaías 45, 23, fala que isto vai acontecer, e o contexto lá está falando do reino milenar de Jesus. As pessoas ali vão se dobrar, vão reconhecer, Jesus é o Senhor mesmo. Isso aqui, quando Ele reina, como é bom, o mundo funciona, tudo dá certo. Esse é o momento que vai acontecer. E outro será no juízo final, quando todos os descrentes, todos os principados e potestades, demônios que aprontaram por aí, vão se dobrar e vão reconhecer, contra a sua vontade, que Jesus é e sempre foi e sempre será o Senhor dos senhores e Rei dos reis eternamente. Isso ainda vai acontecer. Filipenses 2, 10 a 11 fala sobre isso. 1 Coríntios capítulo 15, 24 a 28 fala sobre isso também. Então a igreja vencerá, mesmo uma igreja de pouca expressão, de pouca força, porque não interessa. Deus tem propósitos diferentes para grupos diferentes de cristãos.
Não significa que ele está usando da mesma forma um grupo, especialmente se a gente olhar de acordo com o nosso critério humano. A nossa medida de sucesso, pessoal, ela é contaminada por coisas meio esquisitas do nosso coração. Ainda bem que o coração de Deus nunca se confunde. Ele vai usar os critérios da palavra de Deus para avaliar e para encorajar a sua igreja. E Ele sabe exatamente que igreja e que cristão, de maneira individual, está sendo fiel e qual não está e precisa corrigir sua vida. Outra promessa é que a igreja será poupada na grande tribulação, ou da grande tribulação, melhor, não é na, é da. Jesus está falando para a igreja de Filadélfia: eu te guardarei da hora da provação. Não gosto de ficar fazendo muito isso aqui, porque é difícil, né? Mas essa expressão aqui, da hora da aprovação, ela está num caso, na língua grega, no caso genitivo, que significa posse, indicando que Jesus guardaria do fato ao qual ele está se referindo. Se Jesus quisesse afirmar que guardaria no fato, ou seja, enquanto a igreja passasse por a grande tribulação, ele não usaria aqui o caso genitivo, usaria o caso locativo, ou outra preposição qualquer, grega, não a preposição que ele usa aqui, mas uma outra qualquer que significaria no meio de ou através de, e ele não fez isso no texto. E cada palavra é inspirada pelo Espírito Santo, para entender exatamente como está ali. Portanto, guardar da hora da provação mundial, que ele coloca aqui, que vai provar o mundo inteiro, significa que a igreja não passará pela tribulação que atingirá o mundo inteiro. Que ele fala, os que habitam sobre a terra. Se você for ver essa expressão, os que habitam sobre a terra, no livro de Apocalipse, você vai ver, sem exceção, que se refere aos descrentes. Não se aplica aos crentes. Tem um monte de textos, tem mais de 10 textos que essa expressão usada no livro de Apocalipse, os que habitam sobre a terra, está se referindo àqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, que estarão passando na tribulação, não tem nada a ver com a igreja. Agora, quem quiser passar pela tribulação, fica à vontade. Eu tenho certeza, pela palavra de Deus, que não vou estar aqui. Não mereço, graças a Deus, que Ele falou isso para nós. Porque tempo de ira não tem nada a ver com o tempo da igreja. Se tempo de ira fosse aplicado à igreja, o que o Senhor Jesus fez, livrando a igreja da ira, não teria sentido nenhum. Tempo de ira é para quem não conhece o Senhor Jesus. Aqueles que rejeitaram, são dois grupos: judeus que rejeitaram o seu Messias, e a tribulação tem a ver com eles, e os incrédulos que, apesar de terem ouvido o Evangelho, não creram. E aí vão perceber, vão experimentar uma amostra, e nem é a ira eterna, irmãos. É uma amostra temporária, curta, de 7 anos, na verdade 3 anos e meio, que a coisa vai engrossar, que vai mostrar assim, que coisa, o que acontece por não crer em Deus, por não viver tendo uma vida nas mãos dEle. Que inferno vai ser aqui. Mas isso é só uma amostra. Isso não tem nada a ver com a igreja. Outro texto importante que se associa com Apocalipse 3:10, fala da igreja, e para aguardar, o que a igreja está fazendo nesse mundo? E para aguardardes do céu o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra novamente da ira vindoura, que vai cair sobre os descrentes desse mundo. Isso não tem nada a ver com a igreja. O castigo da ira de Deus não caiu sobre a sua igreja. Caiu sobre quem? Sobre o dono da igreja, sobre Jesus. O que nós recebemos foi a paz.
O castigo que nos dá a paz estava sobre ele, né? Sobre ele caiu. Jesus foi castigado. Não faz sentido um cristão ter medo de ser castigado por Deus. Jesus foi no nosso lugar, irmãos. Nós estamos salvos. Nós estamos seguros eternamente. Deus não quer derramar a ira sobre nós, Ele não vai derramar. Ele já derramou sobre o Filho dele. A menos que algum de nós aqui ainda tenha algo para ser pago pelo pecado que não foi pago por Jesus. Então os textos de Apocalipse 3,10 e Tessalonicenses 1,10, dentre outros, apontam para um tempo de proporções mundiais da ira de Deus, que não tem nada a ver com a igreja do Senhor Jesus. Tribulação também não é a Covid-19, tá bom? Pela qual a igreja está enfrentando, e ela está enfrentando junto com o mundo. Isso é um tipo de tribulação, um tipo de pressão, de situação difícil, como a igreja já enfrentou com o mundo diversas, ela participa ela está aqui por enquanto, e vai sofrer como o mundo sofre, e não é sem propósito. O que Deus gostaria, e gostaria que acontecesse, é que a igreja tivesse uma reação diferente do que o mundo tem ao passar pela mesma situação. Às vezes está tendo, às vezes não está tendo. Porque às vezes ela se perde. E acha que ela está ali sendo punida por Deus. Não. Já tiveram outras pestes, outras doenças que a igreja também enfrentou na história da humanidade. E foram oportunidades da igreja mostrar que ela confiava em Deus, ela segura, não acontecesse o que acontecesse. Ela tinha segurança da sua vida ou da sua morte nas mãos do Senhor. E ela também servia de consolo para aqueles que não tinham o Senhor, ou consolo interno entre os irmãos, para mostrar que a igreja é uma sociedade colocada por Deus nesse mundo, e falar assim, existe um oásis no meio de tudo que está acontecendo aqui, que é a igreja. O problema é quando a igreja se perde e não reage de maneira bíblica ao que está acontecendo. Aí é uma vergonha maior, porque ela tem poder de reagir biblicamente. Ela está colocada nesse mundo para isso. Não para ser levada e... quem que eu sigo agora? Você segue Jesus. Não tem que seguir coisa nenhuma. No que a nossa vida tem que mudar por causa de uma doença ou de qualquer coisa? Nossa vida está definida pela palavra de Deus, não é por circunstância nenhuma. Covid não é a grande tribulação. Então significa que os detalhes que estão destinados ao período da grande tribulação não podem também ser aplicados à igreja. Mas eu tenho ouvido pessoas falar assim, não, você tomar vacina é o 666, a marca do anticristo. Isso aí, irmãos, é para a grande tribulação, não tem nada a ver com a igreja. Tem outras questões em torno disso aí, a marca da besta, que não tem tempo de mexer aqui, mas assim, isso não tem a ver conosco. Outra promessa, a igreja em breve encontrará Jesus. Não é? Versículo 11, ele não fala isso? Está escrito lá. Apocalipse 3, 11. Venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Esse reencontro, cheio de esperança e consolo, é a maior expectativa atual do crente. O próximo evento para a igreja segundo a agenda de Deus. É isso que nós estamos esperando aqui. Não é? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Por que consolai-vos?
que estava acontecendo o problema, a igreja estava passando por perseguição, por problema, por dificuldade ali, e os irmãos começaram a pensar, será que Deus deixou a gente para trás, o que vai acontecer, está jogado aqui nesse mundo, e agora? E Paulo falou, não pessoal, ô louco, perdão, não pessoal, Paulo falou, lembra, a qualquer momento Jesus pode nos levar para Ele, a qualquer momento isso aqui termina para nós. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 6, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, presta bem atenção nesse texto, não vou ter todo o tempo para desenvolver ele aqui, mas é uma coisa muito importante que eu quero chamar a atenção. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa reunião com Ele, que Ele está falando? Exatamente da mesma coisa que Ele falou em 1 Tessalonicenses, ok? A vinda do Senhor Jesus, reunião da igreja com o Senhor Jesus. Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Olha agora, supondo tenha chegado o dia do Senhor, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, tal. Paulo está falando, por que Paulo está escrevendo isso? Falando do assunto de quando a igreja vai se encontrar com o Senhor Jesus. Porque começou naquela época por epístola, ou por alguém ensinar, ou por jeito que acontece hoje também. Que, olha pessoal, está difícil, a igreja está sendo perseguida, a igreja está sendo pressionada, irmãos estão morrendo, e o Senhor Jesus não voltou. E aqueles irmãos começaram a acreditar por ensino, por qualquer coisa, pelas circunstâncias, que assim, então agora a igreja está dentro do dia do Senhor, e o dia do Senhor na Bíblia é um dia de ira, é um dia de julgamento, e os irmãos falaram, então agora a gente está dentro do dia do Senhor, agora a gente está tomando na cabeça aqui junto com o mundo inteiro, Jesus deixou a gente para trás, Jesus abandonou, deixados para trás, deixou a gente aqui. O que Paulo está falando? Está errado, Paulo está falando. Supondo ter chegado, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, ou seja, o dia do Senhor, refere ao dia do Senhor, que é o dia de ira, de julgamento, não acontecerá sem que primeiro venha o que? Está escrito aí, a apostasia. Que significa a palavra apostasia? E aí que está a confusão. Porque quando a gente olha essa palavra, a gente associa com o que normalmente? O abandono da fé, não é? Sem que os cristãos se percam lá e abandonem sua fé e o cara se desvia. Só que tem um detalhe, essa palavra apostasia, abandono, quando ela vem, apostasia de alguma coisa, ligada a alguma situação, aparece isso no texto do Novo Testamento. Aqui não acontece, aqui a palavra está sozinha, e a palavra apostasia sozinha, literalmente significa simplesmente a retirada, entendeu? Não vai acontecer o dia do Senhor, antes que aconteça a retirada ou a saída. E agora, fica claro? E seja revelado o homem da iniquidade, percebe? Tem uma sequência aí, para o dia do Senhor, que ele vai começar a acontecer na grande tribulação. Para ele acontecer, primeiro tem que acontecer uma coisa, uma saída da igreja daqui, e em seguida essa saída, o homem da iniquidade, que é o anticristo, tem que se revelar para esse mundo, e aí vai começar o dia do Senhor. Então essa palavra
traduzida aqui, tem que ser entendida dessa forma. Ela significa isso, a saída ou a retirada de algo, e ela significa outra coisa se ela vier classificada com outra coisa, se vier da fé e tal, bom, aí é outra história, é outro ensino. Mas a palavra sozinha significa simplesmente uma saída de algo, só isso. E o único grupo que vai ser retirado desse mundo aqui é a igreja, porque o resto vai ficar e vai entrar na tribulação. Então a igreja, em breve, encontrará Jesus. Então a gente não pode acreditar que a gente está passando esse mundo aqui, sendo tratado como se fosse descrente, e Deus esqueceu de nós aqui, não. Nós vamos passar pelo que estamos passando, Deus quer que a gente reaja de maneira bíblica, santa, tudo isso, seja um testemunho, continue fazendo discípulos, e a qualquer momento, estando nessa tarefa, a igreja pode ser retirada daqui. E aí vai existir um período, vai ser inaugurado um período de tribulação para aqueles que não conhecem o Senhor Jesus. Não porque conhecem. E finalmente a quarta promessa, a igreja será honrada na eternidade. A cidade da Nova Jerusalém, que é mencionado no texto, no versículo 12, é a nossa morada permanente, na qual viveremos em nossa plenitude e na plenitude da presença de Deus, na qual iremos experimentar eterna beleza, esplendor, segurança, ausência completa de qualquer mal, pecado ou dor. Como é que a gente sabe disso? Está tudo descrito lá em Apocalipse 21. Ele fala aqui da Nova Jerusalém, e lá em Apocalipse 21 ele fala Nova Jerusalém, alguns detalhes ele conta para nós. E a igreja estará lá, como a noiva que agora foi aperfeiçoada, preparada, perfeita para o seu noivo. Importante notarmos em tudo isso, irmãos, Jesus, nessas cartas às igrejas, nas 7, umas coisas que precisa notar. Jesus atenta para a sua igreja, Jesus está observando, sempre como sempre ele observou e continua fazendo isso, e ele fala: conheço as tuas obras, conheço assim, eu estou observando, eu sei o que está acontecendo, eu tenho visto o seu trabalho, a sua vida, eu estou vendo o que está acontecendo. A gente esquece disso, né? A gente perde a noção de que Jesus está nos vendo quando a gente quer que Ele nos veja, quando Ele não quer, quando a gente não quer, Ele está o tempo todo vendo o que está acontecendo com a nossa vida e com a igreja dele. Ele está conosco. Ele significa que a forma certa ou errada como estamos vivendo está sob a atenção constante do Senhor Jesus. Isso tem que causar em nós, não medo, então, não. Se eu sei disso, se você sabe disso, então minha vida assim, tem que viver para Ele, né? Tem que ser encorajado, assim, eu conheço as tuas obras. Não está falando isso para nos condenar, está falando isso para que a gente incentive. Jesus sabe o que está acontecendo comigo, sabe como é que eu estou vivendo, sabe o que eu devo fazer, Ele está comigo nisso aí? Sim, Ele está. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Todo dia, tem dia que eu não percebo, mas Ele está também. Outra coisa importante notar, Jesus está elogiando e reprovando as igrejas nos níveis coletivo e individual. Você percebeu isso nos textos que a gente estudou nas igrejas? Ele falou às vezes de pessoa específica, e às vezes falou de uma situação coletiva da igreja. Significa que Jesus nos observa tanto individualmente, que as marcas de uma igreja são resultado do estilo de vida dos seus membros que compõem aquela igreja, somado à permissão de continuarem vivendo dessa forma. Por isso a prioridade de ensinar a obedecer. Por isso que só vai ter fim quando Jesus levar a sua igreja para o céu. Porque o tempo todo Jesus está falando, aqui está bom, aqui não está, né? E é fácil a gente falar assim, a igreja, a Batista Nova Aliança não está boa, ou a Nova Aliança está boa. É a coisa aqui, isso tem a ver comigo e com você. Algumas coisas, se não estão de acordo, não estão adequadas ao que Deus quer para nós, desculpa,
mas é porque eu e você não estamos vivendo adequado ao que Deus quer para nós. E isso forma a igreja. É isso que acontece. Então eu preciso chegar na minha vida, e você precisa chegar na sua vida e pensar, peraí, como é que está a minha prioridade, por exemplo? Irmãos, eu fiquei um pouco decepcionado essa semana. Eu fico decepcionado comigo, quando eu não faço o meu papel, também. E eu sei que eu não fiz essa semana o meu papel de orar pelos irmãos do Afeganistão, como eu devia. Mas desculpa, eu também fiquei decepcionado com vocês, com alguns. Eu achava que quando o pessoal de missões colocou aquela lista lá, aquilo ia faltar dia para orar. Eu achei isso mesmo. Eu achei que ia ter problema, ia ter muita gente orando pelo mesmo dia. E tudo bem, isso é um baita de um bom problema. Eu vi que a maioria da igreja não colocou o nome naquilo. Agora, não estou preocupado com, o nome nessa listinha. Não é isso que eu estou falando. Minha preocupação é que Jesus tem grande expectativa a respeito da sua igreja para que ela viva desse jeito. Fico pensando, o que acontece? Que aquilo não tocou o coração. Por quê que não tocou o coração? Porque quis saber que eu preciso orar por irmãos e irmãs que estão morrendo, que os filhos estão sendo abandonados na mão de desconhecidos para ver se tem chance de sobreviver, porque pessoas estão perdendo, assim, está terrível uma situação dessa. Isso é só um país. Por que isso não é importante a ponto da gente orar, todo mundo orar? Irmãos, orar nem é grande coisa, se a gente pensar bem, assim, sacrifício nem é uma grande coisa, não é? Deus não falou para mim assim, vai lá para o Afeganistão lá, resgatar alguém, nem falou isso para mim, nem para você. Fico pensando, uma expectativa de Deus, da igreja orar, e nem todo mundo está numa lista dessa. Uma coisa eu sei, pessoal, se eu perco o meu emprego, se alguém está doente na minha casa, se acontecer, eu peço para você orar por mim. Você pede para orar por você. Sabe por quê? Porque isso é importante. Agora, essa igreja aqui foi elogiada por Jesus, a igreja de Filadélfia, porque ele falou assim, essa igreja, mesmo não sendo grande coisa aí fora, ela estava perseverando em viver de um jeito que assim, isso aqui é minha missão, eu estou focado nisso, isso aqui é o que interessa, é o que importa, eu vou orar, eu vou trabalhar, isso que é minha vida. Fico pensando, o que será que ocupou a mente, que ocupa a minha mente quando eu não vivo assim, a nossa mente, que é algo mais importante, mais urgente, do que o que Deus está fazendo nesse mundo. Eu preciso assistir alguém sendo partido ao meio, para isso tocar o meu coração? Eu preciso ver alguém sendo explodido, para isso acontecer? Porque se for assim, eu acho que a gente tem que se cobrar, baseado na expectativa que o Senhor Jesus tem de nós. Nós somos o seu povo exclusivo, raça eleita, sacerdócio santo, para manifestar os seus atributos nesse mundo. É o que Jesus tem para este mundo, somos nós. Pouca força, grande dependência dele. Eu gosto de sentir às vezes uma decepção com o jeito que eu estou vivendo, porque isso me ajuda a me corrigir. Quando eu estou muito satisfeito comigo mesmo, eu falo, olha, cuidado, hein? Está fácil. Jesus responsabiliza os pastores, não pelos problemas individuais da igreja, mas pelo tratamento desses problemas.
Por isso ele fala, o anjo da igreja escreve isso aí, escreve aquilo ali. Não tenho culpa se você quiser viver fora da vontade de Deus, culpa não é minha. Cada um prestará contas de si mesmo, mas a culpa é minha, e do Pierre. Se perceber isso deixa para lá, vai, acho que eu quero ser amado e eu vou ficar quieto. Há ameaças reais que se cumpriram sobre as igrejas reais. Éfeso, o abandono do primeiro amor, depois de alguns anos, cadê? A gente já falou, né? O lugar onde essas igrejas se encontram, hoje, na Turquia, que igreja que tem lá hoje, de expressão? Que igreja que está fazendo a diferença naquele lugar hoje? Talvez até esteja, né? Os irmãos estão lá, sofrendo, mas sim, era um local que pregava o evangelho, que dali saíam muita gente o mundo afora para anunciar o evangelho. E hoje, 0,15% são cristãos, e dentro disso inclui católicos, inclui ortodoxos gregos. A maioria deles não conhece o Senhor Jesus não, pessoal. Pouquíssimas pessoas naquele local, onde reunia muitas igrejas, pouquíssimas pessoas hoje têm condição ali de apresentar o evangelho para alguém. E era um cinturão de igreja, era uma fortaleza de igrejas ali. E Jesus avisou, corrige, senão vai acontecer um problema. Igrejas reais que deixaram de existir na história. Templos, lá na Turquia hoje, templos antigos de igreja, estão acontecendo duas coisas, ou estão virando mesquita, ou por causa de um conceito de nacionalizar cada vez mais, de fechar para o estrangeiro, eles simplesmente destroem, põem abaixo prédios magníficos assim, não é por causa do prédio, mas aquilo é alguma coisa histórica, que mostrou, ali aconteceram coisas, viveram pessoas, tiveram esse tipo de vida, estão sendo destruídos, virou pó, para apagar a história do cristianismo naquele local, para que os que estão nascendo agora não tenham nem ideia de que ali um dia o Senhor Jesus prevaleceu. Os vencedores são os crentes, na Apocalipse, essas cartas às igrejas. Todas as promessas correspondem a algo que em outros textos, Novo Testamento ou do Antigo, é parte da experiência exclusiva de cristãos. O vencedor é o crente. Por isso que ele pode experimentar essas promessas. Em cada carta, os vencedores vai ter um paralelo em outro texto da Bíblia, que vai mostrar que aquilo se aplica exclusivamente a cristão. Isso significa o quê? Que quando João escreveu aquelas igrejas também, lá tinha 2 grupos de pessoas em cada prédio. Tinha crente e tinha descrente, convivendo junto, como sempre vai haver. A gente precisa parar e pensar, peraí, eu estou em qual grupo? O que me interessa realmente? Porque o que me interessa mostra que grupo que eu estou. A igreja ideal é a junção dessas igrejas, Esmirna e Filadélfia. O evangelho bíblico, vivido e propagado por uma igreja perseverante em sua missão e perseguida pelo mundo. É isso que vai acontecer. Não sabemos que intensidade vai nos atingir. Não sabemos se dará tempo de um tipo de perseguição que acontece em outros locais, chegue aqui na mesmo tipo, mesma intensidade. Mas a gente precisa entender que a vida cristã levada a sério, pode sim levar a esse tipo de consequência. E devemos entender que Deus estará conosco, não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. A igreja é do Senhor Jesus. Ele vai preservar, Ele vai cuidar dela. Não tem um fio de cabelo na nossa cabeça que vai cair sem Jesus permitir. Nada vai acontecer. Jesus fala assim, isso eu permito, isso eu não permito. Comunidade de cristãos, ou seja, a igreja, é uma microsociedade que possui a palavra de Deus como sua regra de fé e prática para viver visivelmente neste mundo.
E dessa unidade em torno do Evangelho depende sua existência, relevância, missão e consolo. Como a gente viu semana passada esse trecho, repetindo ele, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Só tem essa vida para nós, pessoal. Só dá para viver assim. Isso é uma igreja fiel. Amém? Vamos orar. Senhor, quero agradecer a Ti, pela Tua paciência com as nossas vidas, com a minha vida principalmente. Peço perdão ao Senhor. Trabalho no meu coração para ser mais fiel, inclusive em respeitar os meus irmãos aqui, irmãs, em relação ao tempo que a gente disponibiliza para estarmos juntos, Senhor. Mas também te agradeço, porque eu sei que a tua prioridade para nós aqui é estarmos juntos, sermos equipados, e a qualquer momento isso pode terminar. Te peço que o Senhor nos mantenha no caminho, corrigindo as nossas deficiências, Deus. Nos motivando com a motivação correta, de tudo que fizermos ou não fizermos tem a ver com a missão do Senhor, tem a ver com o propósito para a nossa vida, tem a ver com sermos discípulos, fazermos discípulos, perseverarmos, nem que seja em oração, que a gente possa trazer alívio, possamos estar juntos, participarmos, como tua Bíblia diz, como se nós mesmos estivéssemos lá no Afeganistão, como se fosse o nosso filho, a nossa filha que estivesse lá, porque isso está escrito na tua palavra aos Hebreus, que a gente deveria estar envolvido dessa forma, não só por causa do que está acontecendo agora, mas nesse momento, sofrimento igual ao que aquele irmão estão passando, estão acontecendo em vários lugares do mundo, a tua palavra diz. E nós nem sabemos disso. Mas o Senhor sabe. Faz com que a gente possa se envolver e possa entender que o que importa em nossa vida são estas coisas. Isso é a nossa realidade, é para isso que nós estamos aqui. Não permita que a gente se perca nos nossos pequeníssimos interesses, coisas que não têm valor, tentar viver nossa vida para nós, tentarmos acharmos paraíso neste mundo caído. Nos ajuda a sermos uma alegria para o Senhor, individualmente e coletivamente, para a glória do seu santo nome. Em nome de Jesus.